E teremos, neste instante, a palestra de abertura com o tema A Produção de Alimentos na Era da Indústria 4.0. Para tanto, convidamos o diretor regional do Senai Santa Catarina, Sr. Jefferson de Oliveira Gomes. Jefferson atua como professor da Divisão de Engenharia Mecânica Aeronáutica do ITA, orienta pesquisas na pós-graduação, doutorado e mestrado e na graduação, sendo pesquisador bolsista Produtividade em Pesquisa pelo CNPq. Tem experiência industrial e acadêmica na área de engenharia mecânica e produção, atuando principalmente nos seguintes temas: análise de desempenho de processos de fabricação, análise de desempenho organizacional e tecnológico de plantas industriais, auxílio à tomada de decisões industriais, sustentabilidade em processos de fabricação e gestão da inovação. Informamos que, após a palestra, teremos 5 minutos para as perguntas, que poderão ser feitas utilizando o microfone que estará disponível. Então, com a palavra, o professor Jefferson de Oliveira Gomes. Não, tá bom aqui. Deixa eu arrumar, tá bom. Nossa, que sala cheia, hein? Que beleza. Professor Paulo Vargas, professor Ivone, professora Cristiane, presidente Wilson, daqui a pouco eu me ajeito aqui, tá bom? Fiquem tranquilos que daqui a pouco já vai dar certo. Mas olha só, o que eu posso dizer para vocês é uma coisa bem tranquila, assim. Realmente eu tive a oportunidade de viver desde o primeiro momento a primeira conversa a respeito dos institutos. Para mim, é uma realização realmente vir aqui e verificar o que acontecia. Eu lembro muito bem daquelas conversas que a sala era muito pequena para o ministério, não sei das quantas. Mas sabe de uma coisa, pessoal? As máquinas são muito boas, os laboratórios são muito interessantes, mas sabe o que eu fiquei impressionado? E eu já conhecia, porque o Estado de Goiás, dentro da estrutura do Senai Nacional, na área de alimentos, é um dos que mais inova. Um monte de produtos, de novas empresas. Eu tive a oportunidade de comer ou chupar, ou beber, eu não sei como é que se fala picolé, mas o picolé da Frutos do Brasil, e olha, é uma coisa que dá um orgulho danado, saber que o Senai, e as barrinhas de cereais lá da banana lá, gente, é uma coisa de louco. Para quem não conhece, eu recomendo fortemente que tenha uma relação quase que umbilical com aqui. Mas sabe de uma coisa, professor? Máquina e prédio a gente faz, é fácil. O que eu fiquei impressionado é que tem uma moça chamada Cristiane e umas moças que tem uma roupa azul. A Cristiane estava apresentando o laboratório, ela fazia assim, ó. Aparecia uma pessoa em 10 segundos para falar e já sabia o que tinha que falar. Tem uma equipe na mão. Basicamente, para você conseguir desenvolver alguma coisa de sucesso, você tem que ter equipe na mão. E aqui eu tenho certeza que aqui o papel está já desenvolvido. Parabéns, Cristiane, você é fera, viu? O que eu vou falar para vocês hoje, eu vou chamar vocês para uma reflexão, tá legal? Muito provavelmente, durante o meu tempo de fala, quantos aqui não têm smartphone? Não tem smartphone. Quantos aqui não tem? Ninguém levantou a mão. Provavelmente, durante a minha apresentação, vocês vão receber uma mensagem de alguém muito querido de vocês, ou não tão querido, do grupo, né? E vocês vão trocar essas informações em tempo real, falando com uma pessoa e verificando o que está acontecendo. Provavelmente também, não sei como é que é aqui em Goiânia, mas lá em Florianópolis ou lá em São Paulo, eu moro em 2 cidades, Florianópolis e São Paulo, o trânsito não é uma coisa muito simplória. E basicamente, a gente tem que buscar um aplicativo de software para saber onde é que tem trânsito ou não. Não sei se vocês usam aqui, eu uso bastante esse aplicativo. Ou então, quer chamar um táxi, vai usar um aplicativo. O que é interessante dizer é que essa máquina que está na mão de vocês, ela tem 500 vezes mais potência computacional do que a nave que pousou na Lua. Sabiam disso?
500 vezes mais potência computacional. E isso, basicamente, tem mudado completamente a lógica, porque isso não custou um centavo da nave que pousou na Lua. Isso tem mudado drasticamente a nossa sociedade nos últimos... Vocês sabem quanto tempo vocês utilizam o WhatsApp? Não tem 2 anos. Não tem 3. Engraçado que vocês não conseguem viver um tempinho sem ele. Significa dizer que a gente está sim reexperimentando uma revolução bizarra. Esse trabalho tem sido visto, percebido em todas as sociedades do mundo. Eu fui convidado pela Unesco no final de 2015, pela Unesco, para fazer aqui no Brasil o que os meus colegas fizeram em outros lugares. Então, tinham colegas da Europa, tinham colegas dos Estados Unidos, da América, enfim, do Norte, tinham colegas do Oriente, enfim, todos fazendo o mesmo tipo de trabalho. Esse trabalho ele era embarcado dentro do Ministério da Indústria e Comércio e dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia. E ele teve o seguinte objetivo: verificar o impacto disso que a gente está vivendo, sobre alguns aspectos nossos. E é sobre isso que eu vou tomar 40 minutos, não muito mais do que isso, não muito menos do que isso, vou ser bem exato nesse processo, para a gente conversar um pouco sobre as implicações disso, tá legal? Esse trabalho, ele basicamente foi desenvolvido com cerca de 400 a 500 especialistas do Brasil. O que a gente fazia? A gente chamava um monte de especialistas em um monte de lugar para conversar a respeito da influência que tinham essas tecnologias e o que eles achavam. Mais de 60% era o povo da indústria. Uns 20 e poucos por cento vinham da academia e o restante de várias esferas de governo. Lembre-se, quando eu falo infraestrutura de governo, o que vocês lembram? Tijolo, estrada, saneamento básico, sendo que agora o pessoal está falando de Wi-Fi. Vocês sabiam que, basicamente, a gente tem aproximadamente hoje 14 milhões de pessoas desempregadas? Vocês sabem disso, né? Vocês acham qual foi o único produto que realmente não baixou o uso? Conexão na internet. As pessoas desempregadas têm os planos. Isso é incrível. Antigamente as pessoas ficavam desempregadas e iam estudar. Hoje as pessoas ficam desempregadas e não perdem o plano. Então é isso que a gente está vivendo. Então esse povo veio com o objetivo de discutir um monte de indústria. Um monte de empresa participou dentro do processo. E basicamente, se vocês quiserem saber o que aconteceu como resultado desse trabalho, eu convido vocês todos, se quiserem entrar agora e baixar agora, enquanto está tendo a apresentação, entra no site do MDIC e vocês vão achar esse trabalho chamado Perspectiva de Especialistas Brasileiros sobre essa coisa chamada Indústria 4.0, Manufatura Avançada, Indústria Avançada, o que o pessoal quiser chamar. Tá legal? Então é sobre isso, sobre os resultados disso, que a gente vai conversar a partir de agora. Feito? Vamos lá? Então vamos. Eu acho muito legal essa figura aqui, porque essa figura diz uma coisa muito interessante. Tudo bem, vocês já devem ter ouvido falar de uma coisa chamada Revolução Industrial. Primeiramente, a gente colocou o ser humano sendo substituído por equipamentos, mecânica básica. A gente conseguiu botar estrada de ferro e conseguiu colocar equipamentos para buscar o alimento que estava mais longe. A gente conseguiu desenvolver várias máquinas que conseguiam substituir o esforço que 10, que 20 pessoas tinham para fazer. Não sei se vocês sabem, mas tem gente que gosta de falar que o mundo hoje é pior. Mas antigamente, acredita, além das pessoas se matarem bastante, lembra que tinha as cruzadas? Quando chegou uns 200 anos atrás, a gente tinha que contratar criança de 6 anos de idade para trabalhar na indústria têxtil, porque tinha que puxar agulha de certos processos que vinham dentro das máquinas. Tem um dia chamado 8 de maio, já ouviram falar desse dia? Alguém já ouviu falar desse dia aqui? 8 de maio, sabe o que significa, né? Dia Internacional. E por que significa isso, vocês sabem? Basicamente porque um conjunto de mulheres que trabalhavam muito mais do que 16 horas por dia se rebelaram numa sociedade e basicamente o que elas pediram? Direitos. O que as pessoas fizeram? Botaram elas dentro da casa, dentro da fábrica e colocaram fogo. Isso aconteceu no dia 8 de maio. Março. E basicamente, gente, isso é uma prova clássica do quanto que a gente evoluiu.
Depois a gente trouxe a elétrica. A elétrica basicamente deu a possibilidade de a gente produzir em escala. E fundamentalmente deu a limpeza do habitat. Em Londres, em 1955, ainda com resquício da elétrica, em Londres morreram 6.000 pessoas numa semana, porque tinha o fog e a sujeira das casas, a sujeira das fábricas, faziam com que aquele habitat ficasse tão poluído que 6.000 pessoas morreram intoxicadas numa cidade. Bom, esse processo foi evoluindo até que a gente conseguisse colocar dentro da nossa produção eletrônica e tecnologia da informação, que é o que a gente está habituado a usar, computador, usar componente eletrônico e assim vai. E depois vem a parte da conectividade, que é conectar tudo isso aí junto de máquinas. Mas, basicamente, o que eu quero lembrar para vocês é uma coisa um pouquinho mais importante. O ser humano tem aproximadamente 60 mil anos de história, dizem os especialistas, 60, 50 mil, eles divergem em datas, basicamente. O ser humano do jeito que ele é, Homo sapiens. Basicamente, há 25 mil anos, a gente tirou o Homo sapiens, tirou o Neandertal da face da Terra. Passados, voltando mais um pouquinho, somente há 11 mil anos, a gente conseguiu domesticar vaca, cachorro, bicho, dentro de casa. Há simplórios 7 mil anos, a gente aprendeu a escrever. Por isso que, professora, tem que tomar muito cuidado com o e-mail longo, né? Porque o ser humano não sabe escrever. Ele tem dificuldade para escrever, porque não faz pouco tempo na vida dele. Dizem os especialistas que todo mundo aqui é capaz de escrever o seu livro, mas quase ninguém aqui é capaz de escrever o segundo livro, porque escrita não é com a gente, é da característica. 7 mil anos. Há 2.750 anos é que ocorreu uma mudança bizarra. 3 caras, Buda e Confúcio e Sócrates, viveram na mesma época, nunca se falaram, nunca se conheceram. Buda e Confúcio botaram toda a lógica de religiosidade que a gente conhece. E depois vem um monte de derivada, queiram ou não queiram, um monte de derivada. E Sócrates, que foi falado por Platão, esse cara, basicamente, é que definiu como é que a nossa sociedade se comporta. Olha só, nesta época o mundo tinha 650 milhões de habitantes. Passou um monte de gente. Há 200 anos, 250 anos, quando começou a Revolução Industrial, o mundo tinha 850 milhões de habitantes. Passados simplórios 200 anos, desses 59 mil e poucos anos, passados simplórios 200 anos, o ser humano pulou de 850 para 7 bilhões e 400 milhões de habitantes. Vocês podem falar o que quiser da indústria, vocês podem falar qualquer comportamento, mas a indústria fez o ser humano se vestir mais, fez ele comer mais, fez ele morar melhor, fez ele fazer tudo de modo que a vida dele, fez remédios, a vida dele melhorou. Isso chama Revolução Industrial. O resto é balela. Revolução Industrial significa qualidade de vida para o ser humano. Isso posto, acontece que agora, nesse exato momento, vocês já ouvem falar de robô há quanto tempo? Desses nasceram, né? Robô desse nasceu. Pô, quem não lembra de, nem sabe robô, tem até uns filminhos que apareciam antigamente. Eletrônica, a mesma coisa. A diferença clássica é que tem uma coisa chamada Lei de Moore. Já ouviram falar de Moore? Moore era um cara que trabalhava numa empresa chamada Intel. Já ouviram falar dessa empresa, Intel? Bom, ele disse o seguinte, tem uma lógica chamada obsolescência percebida e programada. Ele dizia o seguinte, a gente, para vender mais componentes eletrônicos, mais computadores, a gente tem que fazer que o nosso processador, a nossa capacidade, a nossa potência computacional seja tal que a cada 24 meses, o mesmo dólar que você compra por essa potência computacional, você vai dobrar a capacidade. Então, se você, com $1, você comprou potência computacional X, daqui a 2 anos, com o mesmo dólar, você vai comprar 2 vezes potência. Ele estava errado. Isso era deu em 18 meses. Tanto é que a minha geração ainda é uma geração que tinha que trocar, achava que tinha que trocar computador a cada curto espaço de tempo, porque era muito rápida a velocidade. O problema é que essa lógica também passou para a transmissão de dados. A gente tem um problema danado de transmissão de dados, só que isso começou a ficar cada vez mais barato. A mesma lógica se deu para sensores. Quem aqui tem sensor no carro para entrar no estacionamento? Quanto é que você pagou nesse sensor? Pois é, R$60. R$60 você pagou pelo serviço, né?
Quanto é que você pagou pelo sensor? Não sabe. E você deve olhar para aquele sensor e falar assim, pô, não deve ser muito caro isso aqui, né? Que é um pedaço de papel praticamente. É isso, gente. O sensor fez também a mesma revolução de Moore. E essas tecnologias que eu estou colocando aqui, robótica colaborativa, essa de manufatura híbrida, essa de internet das coisas, internet, big data, está cada dia mais barato. E isso tem mudado completamente a lógica. Tanto na lógica, então isso a cada 18 meses fica muito barato. Só esses caras aqui é que não ficam muito bem. Olha que eu tenho um menino lá do ITA nosso, que ele sabe, eu comprei eu tenho uma filha de 19 anos. Vocês não sabem o que é passar 19 anos com uma filha única. Tá? Bom, mas enfim, tem gente aqui que sabe. Mas o fato, basicamente, é que um dia eu comprei para ela um jogo que era uma coisa, tinha um equipamentinho chamado Kinect, que basicamente era um jogo que a menina dançava na frente da televisão, ficava dançando para cá e para lá e tinha que imitar. Já ouviram falar desse joguinho? Bom, não precisa dizer, professor, que eu fui lá, comprei esse negócio aí para ela, passou 4 meses, 5 meses, ela largou mão, filha única, né? Não queria mais saber. Sabe o que eu fiz? Eu peguei ele e levei para o laboratório. Levei para o laboratório e esse rapaz que está aqui, ó, tá vendo? Ele está segurando uma chapa, ele está aqui, ó, com um Kinect aqui, ele está comandando um robô, simplesmente para fazer com que o robô faça o que ele queira. E a gente usou isso aí para fazer um projeto. Primeiro a gente usou para fazer montagem de fuselagem de aeronave, e esse projeto aqui, basicamente, a gente estava testando para montar reservatórios de petróleo. Você tem 20 metros de chapa de altura, 15 metros de largura, 6 milímetros de espessura. É pesado, tá? Só estou querendo dizer que é uma chapa pesada pra caramba e que esse robô tem que segurar. Só que geralmente tem um cara lá, ó, segurando essa chapa no sol, na chuva, no vento. Então o robô consegue substituir completamente o ser humano nesse caso. Quem aqui ficou amargurado quando eu falei uma coisa dessa? Bom, eu já vou chegar nessa prosa para vocês da amargura do robô. Bom, o que é interessante dizer é que tem outras coisas. Eu tive esse rapaz aqui, também aluno nosso lá, que ele conseguiu fazer com que uma cobrinha de robótica, e a gente colocou para analisar a ponta de asa de avião, e no final das contas uma empresa de automóveis chamada General Motors chamou ele para fazer uma empresa, ele fez uma empresa, professor, ele está agora no Dubai, porque aqui é muito caro para fazer, o imposto é muito caro aqui, então ele foi chamado para montar essa fábrica de robô lá no Dubai agora, está feliz da vida. Só que tem esse outro robô aqui, ó, que está ajudando esse cara a fazer uma montagem. Olha que coisa interessante. Esse robô, ele está vendo ele montar, está vendo o comportamento dele, e esse comportamento vai fazer com que o robô se adapte em tempo real à necessidade dele. Então, se ele levar a peça para cá, o robô vai até lá com ele. Se levar a peça para cá, ele vai até lá com ele. Antigamente tinha um paradoxo de robótica chamado de Moravec, que o robô só fazia coisas que o ser humano fazia muito repetidamente. Ele imitava a repetição. Agora ele está dizendo o seguinte: o robô tem inteligência. Ele está vendo onde é que o cara está e está discutindo onde é que ele vai. Agora, o mais forte de tudo é esse carinha aqui embaixo, né? Ah, olha só, né? O que dá não saber mexer com os negocinhos, né? Esse cara daqui, ó, esses robôs que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo que ele se movimenta, ele anda na rua, e o que é interessante é que se vocês... se a gente adiantasse o vídeo um pouco mais para frente, vocês vão ver que o cara dá umas batidas no robô. Ele empurra o robô cai no chão, ele pega a caixa que o robô está segurando, bate na caixa, o robô vai lá, olha de novo para a caixa, vai lá e pega a caixa de volta, bota no local, ele vai lá, empurra o robô novamente, ele fica batendo no robô o tempo todo. E o que é interessante é que as pessoas começam a ter pena do robô. Gente, tem um detalhezinho, esse vídeo que eu estou mostrando para vocês desse robô tem 3 anos. Essa empresa foi comprada, chamava Boston Dynamics, ela foi comprada por uma empresa chamada Google. E basicamente hoje, a gente consegue fazer, olha só ele andando na neve, a gente consegue fazer com que esses caras trabalhem no dia a dia contigo. Alguém fica com medo de robô? Eu quero dizer uma coisa para vocês, robô não segue a lógica de Moore, ele fica todo ano 10% mais barato. Significa dizer, se vocês tiverem um parente de vocês que teve um acidente de trânsito e infelizmente ele tiver que operar a coluna e for transferido para o hospital Albert Einstein, porque lá tem um robô que opera a coluna, esse paciente vai pagar aproximadamente por uma operação por volta de $40 mil. Só que essa máquina fica cada ano 10% mais barata. Significa dizer que daqui a 8 anos essa máquina é uma máquina de SUS.
Nós estamos preparados a ter uma máquina de SUS no nosso dia a dia? É sobre isso que vinha a observação dos caras, pô. E aí, como é que está o mundo preparado para essas coisas? E o que é interessante dizer é que os especialistas dizem assim, ó, deixa eu ver, é esse aqui, agora eu já estou me perdendo. Os especialistas dizem o seguinte: existem vários lugares para você otimizar uma planta. Eu vou passar rápido esse gráfico daqui, porque esse gráfico diz o seguinte: pode ser só computação, pode ser só conectividade, vários aspectos lá para frente, mas o fato clássico é que fizeram uma pesquisa, isso aqui é uma pesquisa de uma empresa chamada Deloitte, e essa pesquisa fez a seguinte pergunta: olha, baseado nessa coisa que está tudo muito barato, se você, empresário, fosse investir em tecnologia, quantos aqui são empresários? Pode levantar a mão? Então, a pergunta que vão fazer para você é o seguinte: tecnologia é muito bonito, né? Mas tem que gerar payback. Se você, empresário, tem tecnologia e está pensando em investir, quais seriam as tecnologias que você investiria para ter retorno financeiro o mais rápido possível? O que é interessante, fizeram uma pesquisa com mais de 1.500 pessoas, da China, dos Estados Unidos e da Europa. As primeiras 11 tecnologias foram as mesmas para todos. Olha só isso, as mesmas para todos. Significa dizer que está tudo mapeado já. E o que é interessante, todas essas tecnologias, que são as 11 primeiras, são combinações dessas que a gente fala de tecnologias de curto prazo. Eu estou dizendo para vocês que hoje existe um conjunto absurdo de tecnologias muito baratas, que basicamente estão sendo utilizadas por todas as nações do planeta. De tal modo que basicamente isso tem impulsionado a uma geração de novos tipos de plantas industriais. Essa aqui é uma consultoria chamada McKinsey, e ela fala que a gente tem no futuro muito próximo, ou já agora, diga-se passagem, 4 tipos de plantas. Uma planta chamada de brownfield, que basicamente é o seguinte: você pode pegar qualquer máquina, eu posso pegar meu smartphone e conectar com um monte de máquina agora em tempo real. Eu só preciso colocar certos tipos de sensores, ou então eu posso simplesmente colocar aqui dentro dessa planta vários sensores para verificar a intensidade das pessoas. Eu consigo, por exemplo, com um aplicativo bem simplório, verificar para ti, verificar para onde vocês estão olhando agora, nesse exato momento. E, pela sua expressão facial, eu consigo perceber se vocês estão prestando atenção ou não com o aplicativo de software. Olha só, tem gente que está usando isso para educação, sabia, professor? Bastante gente usando isso para educação, para verificar como é que é o comportamento das pessoas. Eu tenho um colega meu que desenvolveu um aplicativo que ele coloca em cima do outdoor, de um outdoor de uma empresa. E daí ele faz o seguinte: ele verifica pelo Waze, ele faz uma conexão com o Waze, e daí a pessoa passa pelo outdoor na frente, e rapidamente captura essa informação. Esse outdoor, a informação que está, ele vai verificar se ele vai um dia passar num shopping center e verificar aquele produto. Então ele consegue fazer uma relação do teu percurso. Isso é aqui no Brasil, em Curitiba, ele está fazendo. Tem uma menina, basicamente lá de Chapecó, uma menina e um menino, que eu estava viajando em Berlim, daí fui participar de um evento, que era um evento de startups, que são pequenas empresas de base tecnológicas. E lá, tinham 800 candidatos. 800 candidatos de empresas. Essa menina e esse menino tinham desenvolvido um sensor que você coloca dentro da carne. E esse sensor, ele viaja pelo mundo afora, e você consegue verificar, ao longo do processo, pelo teu smartphone. Aí eu não entendo nada, Cristiane. É água, variação de água que tem, é variação variação de água, variação de pH, variação do que você quiser dentro da carne. Então, essas variantes, ela media, CPEC, chama a empresa. Tá? Ele mede e você consegue, no final da escala, com o teu smartphone, verificar como é que foi a variação daquele produto. Ela desenvolveu alguma coisa por volta de dezenas de alguns dólares. E ganhou um prêmio, recentemente agora, de 2 milhões de euros. Tinham 3 financiadores europeus querendo comprar a empresa dela, e obviamente ela já se picou para a Alemanha, porque vai morar para lá. Percebe? É isso que o mundo está falando, tem muita coisa diferente. E o que é interessante dizer também, é que existe um outro tipo de planta, são as plantas muito novas. A gente tem 7 bilhões e meio de habitantes quase. Significa que a gente tem que alimentar esse povo. O Brasil alimenta 1/3 da população do planeta. Vocês sabiam disso? Bom, se vocês sabiam disso, vamos começar a conversar de planta de alta escala.
Planta de alta escala é bem simples. Vocês sabem quantos frangos são abatidos por dia no Brasil? Alguém me diga? 1 milhão, vai lá. Quem dá mais, quem dá menos? Mais uma. 1,5 milhão, quem dá mais, quem dá menos? 5 milhões, quem dá mais, quem dá menos? 12 milhões de frangos são abatidos por dia no Brasil. Acontece que para produzir 1 quilo de frango, simplórios, 1 quilo de frango, você precisa de aproximadamente 1,6 kg de milho para 1 quilo de frango. Alguém sabe quanto pesa um frango? 1,80, 1,800, 1,8 kg. Significa, de uma maneira bem simplória, para produzir um frango que tem um ciclo de vida, vamos dizer assim, de 45 dias, para produzir um frango você precisa de 3 quilos de milho. Significa que se a gente produz 12 milhões de frangos por dia, a gente precisa de 36 milhões de quilos de milho por dia. Só para frango. Para isso você tem que plantar, para isso você tem que colher, para isso você tem que entregar. Hoje, a maior parte de tecnologia dessas baratas que estão sendo aplicadas estão no campo, porque a gente precisa de indústria de alto valor. Eu não vou nem dizer para vocês quanto é que é o faturamento de uma fábrica, que a gente já chama de fábrica. Eu aprendi, presidente, no colégio, que existiam 3 tipos de setores: setor primário, secundário e terciário. Agora acabou, agora não tem mais isso. Uma plantação é uma fresa, é uma fresadora, basicamente. Uma indústria completa, desde a concepção. Não tem essa coisa de separado um com o outro. E daí, o pessoal tem falado que são plantas de alta escala. Essas plantas praticamente não tem gente. São plantas com muita quantidade de trabalho automatizado e inteligente. Um outro tipo de planta, eu estou provocando vocês com falta de gente, hein? Um outro tipo de planta é o chamado planta com customização em massa. Hoje você tem uma empresa de tênis que tem um símbolo assim, ó, que basicamente você pode entrar num site e montar o teu tênis com as características que você quiser. Você monta a lona, você monta o processo, mas você pode botar inclusive sensor. Eu gosto de correr. Você pode botar um sensor lá na palmilha, no lado A, no lado B, onde você quiser, para verificar a tua característica de corrida. Eu estava conversando com um vice-presidente de uma indústria automotiva e ele estava falando para mim claramente: daqui a pouco tempo você vai comprar algumas coisas básicas do automóvel, se você comprar o automóvel. Mas basicamente, você vai poder trocar ao longo do tempo painel, frente, porque tem outras coisas que não precisam ser trocadas. Caixa de câmbio, por exemplo, não precisa ser trocada. Chassi não precisa ser trocado. É quase que um refil. Isso se você comprar carro, porque a lógica tem mudado completamente. A minha filha, voltando a falar dela, ela mora na Alemanha, ela comprou com mais 3 amigas, eu estava lá umas 3 semanas, fui assaltado na Alemanha. Ela comprou, há umas 3 semanas, ela comprou um moletom, presidente, com as 3 amigas. Eu falei: como é que é? A gente comprou o moletom é caro, então a gente comprou em conjunto, porque a gente não vai usar o tempo todo. Então, compartilhamento de roupa, eu nunca vi isso não é comum. Mas essa é a geração que está vindo, galera. Pense que essa geração vem completamente diferente. A ideia de consumo é completamente distinta. Bom, a última planta é a chamada e-plant. Essa planta é uma planta caracterizada por você ser completamente distinto. E nesse caso, você consegue prototipar vários produtos em casa. Essa coisa de ir para o supermercado, comprar com a bagagem, com empacotamento, com um monte de coisa, o teu picolé, comprar o teu picolé com papel, aquele negócio todo, é um saco. A pessoa não quer mais, muitas vezes, fazer, ela quer fazer em casa. Haja vista o sucesso que é Masterchef na televisão, né? Para vocês verem como é que as pessoas querem fazer em casa, essa onda de chefe vai passar para várias outras coisas, inclusive para produtos. E, voltando a falar, presidente, da minha filha é vegana. Filha única, tem frescura. Ela é vegana. Só que é interessante que ela é vegana por opção. Por filosofia. Toma café, presidente. Então está tudo certo. Ela é vegana por opção. E o que é interessante é que ela é opção mesmo filosófica, porque ela adora picanha. Ela gosta do sabor da picanha. Eu estava visitando um local chamado MIT,
tempos atrás, 1 ano e meio atrás, eu estava visitando um local que eles estavam montando uma máquina, e essa máquina tinha um objetivo bem claro, não de fazer órgãos, mas de fazer carne, pedaços de carne, com a categoria que você precisa de uma picanha, de um, sei lá, linguiça. Bom, isso posto, é isso que está vindo aí pela frente. Quando você vê uma situação como essa, o que acontece na prática é que tecnologia passa a ser commodity, gente. E o que acontece na prática é que você muda uma sociedade assim. Nós estamos saindo daquela sociedade que o cara comprava um carro e ficava lustrando o carro. Acredite se quiser as pessoas, eu comprava uma pasta que era difícil pra caramba passar no carro e ficava lustrando um Fusca velho. E as pessoas hoje não estão mais interessadas nisso, elas estão interessadas no significado que aquilo pode dar. Isso muda completamente a concepção para o indivíduo e a concepção para a sociedade do que a gente quer. E é nisso que várias específicas nações estão preocupadas. Se você entrar hoje, né, no Google aí, indústria avançada, indústria 4.0, a manufatura avançada, a internet industrial das coisas, você vai achar centenas de materiais com menos de 2 anos. No trabalho que eu fiz para a Unesco, eu peguei 600 materiais com menos de 2 anos. Em todos esses materiais, o que a gente mais notava é que todos eles não versavam sobre tecnologia somente. Eles versavam sobre o impacto sobre os recursos humanos, sobre a regulação e as leis, sobre a necessidade de infraestrutura que a gente tem que ter. Quantos estão achando que a infraestrutura aqui do Senai de Wi-Fi não está boa, enquanto vocês estão aplicando? Estão passando filmes? Está passando bem rápido o filme? Lá em Santa Catarina, professor, não é muito bom não. Não consegue passar filme com muita rapidez, mas enfim. Cadeias produtivas, que é o lance de novas empresas lançadas no processo. Nessa lógica, gente, o que a gente tem que pensar é que esse tipo de situação que a gente está vivendo agora é uma situação de boas oportunidades para novos negócios. Estritamente para novos negócios. Basicamente, eu mostro nessa figura aqui que você consegue fazer uma miríade de novos produtos com coisas muito baratas. Quantos aqui estão impactados com o surgimento de um cara chamado Uber, de um cara chamado Airbnb, que muda completamente a nossa lógica de trabalho? Só que isso, pasme, isso é somente TI, não é só TI, é mais na TI. Lá em Santa Catarina, somente ano passado, foram 3.000 novas empresas que surgiram somente fazendo a integração entre software e sensor. Se você não perceber que um novo negócio está surgindo, você está velho. Velho é aqui, não é na idade. Né? Então, dentro dessa concepção, eu gosto bastante desse cara daqui, chamado Vitor Papanek. Esse cara, Vitor Papanek, ele fez um trabalho em 1973, e ele perguntou para as pessoas o que as pessoas achavam que tinha que ser importante para produtos na vida. E a primeira coisa que ele falou é a seguinte: não adianta fazer só propaganda, tem que ter um significado o produto. E a gente está entrando justamente na era do significado de produtos. E basicamente, o que a gente percebe é que se você tem tanta oportunidade de produtos novos, o que vai acontecer numa prática muito fácil é que a gente vai ter um confronto de leis. Quantos aqui, nessa sala, gostariam de trabalhar em casa? Home office. Levanta a mão aí, home office. Home office é a principal causa de... home office é bom, né? Você fica em casa, deitado, na cama, aquela coisa. Mas, presidente, home office é a principal causa de problemas trabalhistas nos Estados Unidos. Vocês escutaram o que eu falei? Home office é a principal causa de problemas trabalhistas nos Estados Unidos da América, o país mais liberal de todos os países. Sabe por quê? Porque trabalho é um acordo que você faz com sua hierarquia. Então vamos combinar aqui, Jacques, vamos combinar aqui. Você é meu chefe e a gente vai combinar o que eu vou fazer em casa. E você vai me dizer, provavelmente, muito provavelmente, o entendimento que eu tive dos teus requisitos e das suas restrições foi 90% do que você imaginou. Eu estou sendo legal, hein? Porque você estava num dia muito bom falando. Você acordou muito bem disposto naquele dia para me falar o que eu tinha que fazer.
Foi 90% de tudo que você me falou. Faltou 10%. Muito provavelmente, se eu for trabalhar em casa, na prática, a gente não vai ter um alinhamento de expectativas. Home office é um problema de alinhamento de expectativas. Bingo! Estava na mesma época lá nos Estados Unidos e o cara estava desenvolvendo um aplicativo muito legal, que você pode levar para um office. Quem aqui já jogou Candy Crush? Eu tenho um aluno meu que eu coloquei para pesquisar no mestrado dele. Eu pedi para ele fazer... Alguém sabe o que é PMO aqui? Gerenciamento de projetos, escritório de gerenciamento de projetos. Eu pedi para ele, falei, olha cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um game de um PMO? Mas ele falou assim, como game? Vamos fazer o cara ficar viciado em trabalhar. Ele ficou olhando assim para mim, né? É isso mesmo, vamos pegar, estuda o Candy Crush, estuda tudo quanto é joguinho, e vamos ver qual é a lógica que faz o cidadão ficar viciado em game, em jogo. Ele estudou como é que o cara fica viciado, e presidente desenvolveu um aplicativo em que o cara faz gerenciamento de projetos, só que ele quer passar para a próxima fase, o tempo todo passar para a próxima fase, então ele nunca está satisfeito. Parece brincadeira, mas o que o cara me mostrou foi justamente isso. O cara estava usando um CAD, sabe o que é CAD? É um software para desenho, um aplicativo de software para desenho. Ele estava usando um CAD, daí esse tem um CAD, usa o CAD, esse tem também um CAD, aquele também tem um CAD, e eu sou o chefe. Eu consigo ver como é que cada um está no game do CAD, quem é melhor do que o outro. Vem cá, vocês não ficaram aborrecidos com isso? Não tem um problema ético nessa coisa toda? Tem. Obviamente que tem. Se a gente está com tecnologias muito baratas que estão à frente do tempo jurídico, vai ter problema. Olha a briga de taxista com taxista de Uber. Ou vocês acham que não vai vir para o trabalho de vocês o mesmo Uber? Quem trabalha em escritório aqui, levanta a mão. Escritório. Escritório. Ninguém trabalha na frente de um computador aqui. Então, a primeira coisa que é interessante em dizer isso é que a principal causa de trabalho, a principal causa de novos projetos está em escritórios. Ou seja, são os primeiros empregos que vão sentir rapidamente essa questão da inteligência artificial. Isso chama inteligência artificial trabalhando contigo num curto espaço de tempo. Aliás, aquele robô que eu mostrei para vocês que se vende lá na Europa, não pode ser utilizado aqui no Brasil, o senhor sabia? Porque você tem que enclausurar um robô dentro de uma redoma de metal, porque não pode. Aqui é proibido, a NR12 não permite. É brincadeira não, é brincadeira não. A questão de infraestrutura é bem simplória. A gente vive uma sociedade em que infraestrutura começa a ser importante também no quesito de qualidade e quantidade de energia e de banda larga. Se tantos negócios vão surgir em função de um sensor e uma internet, é fundamental para qualquer desenvolvedor, qualquer política pública, que a internet esteja disponível. Várias cidades estão trabalhando nisso para atrair mais negócios. A grande sacada de qualquer lugar que é chamado de Vale de Silício do mundo é que a internet é muito boa. Não é só a atmosfera que é boa, não são só as pessoas que são legais, mas a infraestrutura para isso é fundamental. Esse é um ponto que a gente ainda não está preparado. Só que tem um outro fator preparado. O Senai, só o Senai para montar os Institutos Senais de Inovação e Tecnologia, ele investiu 3 bilhões de reais no Brasil todo. 3 bi. O governo federal, nos últimos 10 anos, investiu em universidades, juntamente com as Petrobras da vida, que todo mundo gosta de falar mal da Petrobras, mas Petrobras da vida, com tudo quanto é empresa, investiu 15 bilhões de reais em universidades. Pergunta que eu faço para qualquer cidadão comum aqui: quem é que já teve oportunidade, sem ser estudante, desenvolvendo o seu produto, de utilizar a hora que você quiser uma estrutura pública? Nesses países que estão trabalhando fortemente com isso, sim, pode usar. Inclusive em Israel, eu estava em Israel uma vez, e eles estavam estudando uma característica muito interessante, que se chama feriado regulativo. Feriado regulativo é usar só tecnologia proibida. Eles testam tecnologias que são proibidas pelas leis, porque lei é feita pelo ser humano. Então vamos ver se a lei pode mudar. Se tivesse tecnologia, coisas como essa para táxi, a gente já estava mais ou menos resolvido, né? Ninguém testou. Então perceba que a gente tem um problema, porque as tecnologias estão muito mais rápidas que a gente, do que a nossa lei. Só que eu termino basicamente a nossa prosa aqui, falando sobre a parte mais importante, que é recurso humano. Ninguém ficou bravo com o robô substituindo a gente.
Ninguém aqui está incomodado com isso? Então vou perguntar, alguém ficou incomodado? Não? Ninguém ficou incomodado, isso é uma beleza. Ninguém aqui pode botar tudo quanto é máquina, automatizar o processo se eu quiser. Isso é um ponto importante. Tecnologia abre novos empregos. Todo mundo está coerente com isso? Não é o que o Fórum Econômico Mundial fala. Não é o que o Fórum Econômico Mundial fala, mas o que é importante é entender o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa era muito interessante. Como é que é o seu nome, moça? Você trabalha aqui, né, Marina, com essa roupa azul? Você trabalha aqui, obviamente. Né? Marina, então é o seguinte, você tem filhos? Não. A Cristiane tem 4. Cadê a Cristiane? Ela muda de lugar. A Cristiane uma hora está aqui, outra hora está lá, outra hora está lá. Tem 3 ou 4? Ela fez esse laboratório aqui, esse instituto ela fez com 3 crianças pequenas. Alguém aqui, homem, sabe o que é uma mulher fazer um instituto como esse com 3 crianças pequenas? Só o marido. Cadê ele? Aí, ó. Esse é o herói, né? Quer dizer, o herói é ela, é a heroína. Bom, mas o fato é o seguinte, Cristiane. Você se considera uma boa pessoa, né, Cristiane? Obviamente. Então vamos fazer um exercício aqui, todo mundo? Tá. Para esses teus 3 filhos, o mais velho tem quanto tempo? 9. Vamos fazer assim, ó, fecha o olho e imagina aqui qual a profissão que você não quer para os seus filhos. E aí eu vou fazer uma coisa para vocês, não é aqui mesmo que eu falei para minha filha faz economia, eu sou engenheiro. Ela foi fazer economia, eu falei, putz, economia? Engenharia, está tão pertinho. Não, eu quero fazer economia porque eu quero trabalhar causas sociais. Filha única, né? Pode fazer essas coisas, né? Mas o fato, gente, é que não é isso que eu estou falando, não é aquele teu poder egoísta sobre teus filhos, tá bom? Que você quer que ele seja quando crescer. Estou falando daquela profissão que você acha degradante, tá bom? Uma profissão que você acha que não é digno para o ser humano. Aquela criancinha buscando a agulha e furando o dedinho com 6 anos de idade, aquilo é degradante, não é? Então, ponto. Imaginaram essa profissão? Eu tenho uma bem clássica aqui, que é super digna, as pessoas vão lá e trabalham todos os dias, correndo atrás de um caminhão cheio de lixo. Poxa, quer operação mais digna que isso? A gente tem que bater palma para uma pessoa dessa todos os dias. Ela está limpando a nossa caca. Todos os dias. Nenhum salário paga isso. Né? Mas o fato é que a gente tem. Ninguém aqui quer o filho fazendo isso, quer? Se for a vida, vai fazer com muita dignidade. Bom, Cristiane, você é boa pessoa. Se você é boa pessoa, tem uma pessoa passando lá no outro lado da rua, tá certo? Como você é boa pessoa, você não vai imaginar para essa pessoa que está do lado de lá a mesma profissão que você não quer para o seu filho. Certo? Essa profissão vai ser automatizada, gente. E acabou a discussão. Acabou. É para isso. Só que a gente tem que estar vivendo agora exatamente o momento em que várias tecnologias baratas não estão provocando isso. Escritório, por exemplo, está sendo altamente impactado. Então, o assunto é qual é a nova profissão? Como é que a gente prepara o recurso humano nessa coisa toda? E aí, dentro dessa lógica, a primeira coisa que o Fórum Econômico Mundial tem trabalhado é quais são os empregos, porque emprego, basicamente, é a parte mais importante de uma sociedade humana. Já dizia um cara chamado João Paulo II. Ouviram falar desse cara? Ele falava isso, a pior indignação da sociedade é o desemprego. É isso que movimenta uma estrutura. E nesse caso, basicamente é o que o pessoal do Fórum Econômico tem trabalhado. Os dados são muito clássicos. Aqui, ó, um levantamento de julho do ano passado da McKinsey, que é uma baita consultoria, dizendo o seguinte, vai ser vertente, vai ser furioso o trabalho sobre as questões de escritórios, basicamente escritórios. Quem é advogado aqui sabe muito bem que tem um monte de gente fazendo um monte de relatório, que não precisa fazer aquele relatório, não tem muito intelecto naquilo. Com inteligência artificial você consegue fazer. Tem um cara chamado Dr. Watson, já ouviram falar disso? Que é um computador, que basicamente uma empresa lançou esse computador para que as pessoas usem, e não para vender o computador. E está fazendo um monte de produto novo ligado a isso, substituindo várias operações de escritório das pessoas. Bom, os mais suscetíveis já estão todos mapeados. Se você pegar esse relatório da McKinsey, você vai ver qual o potencial de sumida da sua profissão. Você é formado em quê, moça? Engenharia civil, vai dar para ver exatamente quais são as características, quais são as áreas de engenharia civil que tendem a sumir num curto espaço de tempo. Está lá no relatório da McKinsey, não é meu.
Está tudo mapeado nessa questão toda. Só que tem um detalhe seguinte, esse dado aqui é um dado da Deloitte do ano passado, que mostra a potência das nações. Ele faz a seguinte análise, o tamanho da bolha é a capacidade de venda de produtos, tá bom? De uma nação. Quanto maior a bolha, mais vende. Ó, o Brasilzão está aqui, ó. Esse aqui é o Brasil, esse aqui, pelo mesmo tamanho de bola, esse aqui é a Alemanha, Estados Unidos, a China. Tá vendo? Bom, nossa capacidade é baixa de venda em 2017. O que é interessante dizer nesse mapa é que ele divide o mapa em características de capacidades das pessoas de trabalho. Aqueles produtos que demandam bastante intelecto são os produtos que geralmente valem mais, que têm uma necessidade da pessoa ter uma formação melhor. E ele está dizendo o seguinte, a partir de 2020, os Estados Unidos tendem a passar a China na capacidade de produção, de faturamento em produção de produtos. E daí ele diz por quê? Porque basicamente os Estados Unidos têm produtos onde o valor agregado humano é maior do que o chinês. Aqui a Alemanha, aqui os Estados Unidos. Aí você vai perguntar, e o Brasilzão? Como é que está o Brasil? Alguém fez essa pergunta? Bem, em 2010 nós tínhamos a quinta posição mundial na produção de produtos. Em 2013 nós caímos para o 8º lugar. Em 2016, ano passado, nós caímos para 29º. Você pode botar o que você quiser, que teve problema político, problema econômico, o que você quiser colocar, mas fortemente a nossa capacidade tecnológica em relação a esses países, em função da velocidade dessas tecnologias, tem caído drasticamente, porque a gente não está usando as tecnologias. Talento é a primeira causa dito por mais de 2.000 especialistas, mais do que o tradicional história sobre políticas estruturais, impostos e assim vai, do mundo todo. Eu acho que aqui seria, presidente, não seria 10º lugar ou 8º lugar, né? Aqui no Brasil seria 1º ou 2º lugar de competitividade em curso, aqui você pode botar, estaria muito aqui na frente. Mas fortemente no planeta, talento é o 1º lugar. E o Brasilzão? Como é que a gente está preparado para isso? E aí vai alguma coisa, uns números interessantes, só para a gente entender o que está acontecendo. Nós temos 206 milhões de habitantes no nosso país. Desses 206 milhões de habitantes, nós temos 51 milhões de jovens. Quantos aqui têm entre 15 e 29 anos? Levantem a mão. Bom, olha que coisa interessante esses números que eu vou falar para vocês. Essa população, ela é composta com as seguintes características. 85% vivem nas cidades e 15% na zona rural. Sendo que o dinheiro está onde? No Brasil? Bom, 54% trabalho, 36% estudo, 23% trabalho, estudo e o resto nem trabalha, nem estuda. Considerando toda a nossa população, 16% da nossa população tem nível superior. 46% com nível médio, 36% nível fundamental, significa semi-analfabeto, para uma vida correta. Tem um dado importantíssimo, somente 10% da nossa população aproximadamente forma concurso técnico. Sabe, Suécia, prêmio Nobel, Noruega, prêmio Nobel, 76% da população lá tem nível técnico. Alemanha, 55%. É que eles estão errados. Fazer curso técnico é uma coisa que a pessoa não pensa, né? A pessoa é um macaco trabalhando, quem faz curso técnico. Eles estão errados, a gente está certo, só botando 10% da população para estudar isso aí. É repugnante nesse aspecto. Só que tem um detalhe, professor. 80% dos jovens utilizam computadores e internet. E 89% basicamente tem smartphone. Significa que tem alguma coisa errada acontecendo. Se a gente tem uma evasão de 40% e smartphone na mão de todo mundo, tem algo errado nessa história. Significa que o nosso modelo tem algo que está faltando. E para completar essa historinha toda, nós temos 3 bilhões e meio de habitantes na face dessa terra que trabalham com algum tipo de carteira assinada. Contrato de trabalho, funcionário público, CLT, isso é no Brasil. No resto do mundo tem outro tipo de contrato. Tá bom? 3 bilhões e meio. 1 bilhão de pessoas estão em profissões que não existiam antes de 2011.
11. Eu vou repetir, cara, 1 bilhão de pessoas da nossa massa que trabalha, está em profissões que não existiam antes de 2011. Como é que é o teu nome, moça? Não, tudo bem, ela. Como é que é o seu nome? Jaqueline, então. Eu entendi que era uma coisa assim, Jaqueline, né? Jaqueline. Então, Jaqueline, você tem 20 e poucos, né? Significa dizer que a perspectiva desse povo todo é que você até seus 60 anos de idade, você vai ter mais 3 profissões. Jovem com 15 anos, 6 profissões. Emprego, é isso. A gente está nessa situação. Todas as profissões estão mapeadas. Isso aqui é um estudo feito somente para a engenharia que eu fiz, a engenharia mecânica. Se eu quiser trabalhar com engenharia naval, por exemplo, na engenharia mecânica, eu sei quais são todas as tecnologias que eu tenho que saber. Colega da engenharia civil, tem um mapa desse só para ti. Para você trabalhar em setor, sabe quais são as tecnologias. Mas você sabe de uma coisa, para terminar? A principal causa de contratação de pessoas são habilidades técnicas nesse mundo hoje. A principal causa para demissão de pessoas neste mundo de hoje, completamente conectado, completamente cognitivo, completamente social, são habilidades comportamentais. Se vocês não perceberem que a gente está falando que a habilidade comportamental é tão importante como estudar, neném, acabou. Finalizando, o que eu digo, não sou eu que estou tirando a ideia. Basicamente, é o que esse povo todo, mais de 600 especialistas disseram, a habilidade sistêmica é tão importante quanto a habilidade técnica. O que tem que ser feito? Lá em Santa Catarina, professor, eu peguei só um detalhezinho aqui só para fazer. Basicamente, a gente tem feito um programa chamado Despertar Senai 4.0. A gente tem 73 unidades no estado que é uma linguiça, Santa Catarina é uma linguiça. É um estado esquisito pra caramba, mas é interessante, vale a pena visitar porque ele é tudo pequenininho. A maior cidade do estado tem 600 mil habitantes. São várias cidadezinhas pequenas, assim, é incrível. Só que tem um detalhezinho nesse estado. A gente sai pelo estado afora e mais de 2.000 pessoas peregrinando. Indústria 4.0, peregrinando. E é legal, porque a gente abre 3, 4 cursos durante 2 dias de graça. Uma vez, presidente, a gente chamou, outra coisa. Eu esqueci de falar, eu estou falando só dos jovens, tá? Eu só falei dos jovens. Mas quantos aqui tem mais que 35 anos de idade? Olha só, esse povo todo, para acabar aqui, esse povo todo, velho, hein? Esse povo está velho aqui. Bom, esse povo todo, gente, lá em Santa Catarina, daqui a 3 anos, metade da população industrial de Santa Catarina terá mais 45 anos de idade. São 800 mil trabalhadores. Significa dizer que esse pessoal é analfabeto na área de digital. Não teve nenhuma formação, não sabe o que é um sensor, não sabe o que é um Big Data, não sabe o que é uma conexão, um desenvolvimento de um algoritmo, não sabe nada. A gente está tendo que fazer uma reformação de pessoas. Só que tem um detalhe, professor. Lá em Santa Catarina, infelizmente, eu não sei como é que é aqui, mas temos cerca de 120 mil matrículas por ano. E lá, quando eu vou perguntar para o pai por que ele tem 2 filhos e não tem a menina, na área de automação, ele fala que não é lugar para menina. Então, o que acontecia? A gente abria curso para mulheres na área de automação, só dá em outras áreas, em alimentos e têxtil. E saúde, mas saúde a gente não tem. Mas o que acontecia na prática? Quando a gente se uniu a uma rede feminista chamada Anitas, que não é da cantora Anitta, é de uma líder chamada Anita Garibaldi, que era lá de Santa Catarina, os cursos começaram a ter gente. E daí, eu fui dar uma formatura para uma senhora de 55 anos, plantadora de fumo, que desenvolveu um Arduino com sensores específicos, que ele conseguia fazer uma mini estação meteorológica na plantação de fumo dela, numa cidade chamada Ituporanga. Nunca tocou num aplicativo de software, nunca tocou num componente eletrônico. Hoje é tão rápido ensinar isso, tão fácil ensinar isso, que as situações de aprendizagem permitem. Percebam, indústria 4.0 nada mais é do que pessoas estudando, pomba, e aplicando o que está novo, o que está na cara, e barato. Mas nada adianta, e para isso, a gente tem em todos os nossos cursos programação agora, professor. Você vai fazer padaria? Você vai aprender programação. Você vai fazer padaria? Você vai ter que saber o que é um sensor. Em tudo. Obrigatoriamente, tem que saber disso, porque é o mundo que está aí. Se sabe usar um celular,
conecta esse celular com um sensorzinho, pô, é barato, é fácil. Bom, isso posto, a gente percebeu que a gente tinha que formar diretores de corporações. Então a gente começou a montar um plano com diretores, em que os diretores não conseguem trabalhar. O diretor tem que trabalhar, tem que direcionar uma empresa. Só que daí a gente montou quase que encontros periódicos com esses diretores, em que eles têm um tipo de um masterchef. Então, em vez de eles aprenderem aula sobre sensores, eles vão aprender a fazer produto. Lembra que o nosso colega lá participou do Grand Prix, que a gente fez lá em São Paulo? O Grand Prix de inovação? A gente faz isso com os diretores, é um barato, porque daí ele começa a desenvolver processos. Bem, é árduo. Esses encontros acontecem e, no final das contas, a gente precisa ter gente sendo formada em todas as classes, porque nesse processo não tem jeito, o tempo já está perdido e a gente não consegue correr atrás. Eu concluo assim, eu não tenho conclusão nenhuma de nada. Se eu estou dizendo que 1 bilhão de pessoas não trabalhavam antes de 2011, vou ser eu maluco de concluir alguma coisa que será no futuro? E olha que eu nem falei de novos tecidos, olha que eu nem falei de novos materiais, olha que eu nem falei de chegar em frente com internet industrial, com inteligência artificial. Não falei nada, nada. Eu só falei de tecnologia de curto prazo. Para tudo isso que eu falei para vocês curto prazo, a previsão de todos os especialistas é que tudo que eu disse para vocês, só aqui nessa sala, fora, eu não falei de um monte de coisa, mas tudo que eu falei para vocês vai ser realidade para 2020. Eu estava conversando com o presidente de uma empresa muito forte na área de eletrônicos, e ele disse o seguinte para mim: olha, cara, dá hoje para a gente colocar um sensor subcutâneo no teu corpinho, e daí você coloca esse sensor e eu consigo verificar em tempo real. Não teve a moça que botou o negócio na carne? Bota lá em ti, pomba. E daí você coloca esse sensor, e daí ele diz para ti, está na hora de você tomar água, está na hora de você ir no banheiro, está na hora de você fazer um monte de coisa, porque ele pega um monte de dado teu, e ele te aplica no celular, ele passa essa informação no celular para ti, só que essa informação que está no celular para ti, ele manda também para o plano de saúde. Se você tiver com o teu plano de saúde e estiver atendendo o que o sensor está mandando você fazer, o teu valor do plano de saúde cai. Se você não fizer, o teu valor do plano de saúde sobe. Vocês estão percebendo que eu estou falando para vocês que o mundo está diferente agora. Ele mostrou esse produto agora. Mas tenho esperança. Eu finalizo aqui a minha apresentação mostrando esse vídeo aqui, que é um vídeo que a gente fez nos alunos do nosso nível médio. Pode aumentar o som para mim aí? Oportunidade, desafios, decisão, futuro. Um novo modelo de educação que oferece formação profissional integrada à educação básica em tempo reduzido. É o Ensino Médio Senai Connect, projeto piloto do ensino médio integrado ao curso técnico de informática, realizado no Senai de Florianópolis e Criciúma. Não importa qual profissão eu tenha ou que eu estiver trabalhando, eu vou usar a informática, porque Aluna a tecnologia está na nossa vida. A nossa vantagem em relação aos outros ensino médio é gigante. A gente vai ter o ensino médio, curso técnico, junto com alguns diplomas em clubes, se você quiser. Em apenas 3 anos, os alunos terão 2 formações, o ensino médio e o curso técnico em informática. Tudo misturado. O melhor de tudo isso é que durante os 3 anos ele adquire competências para as 2 graduações, né? Tanto o curso técnico quanto o ensino médio. Tudo isso acontece de maneira simultânea, com disciplinas integradas umas nas outras. A gente acredita que com esses recursos o jovem se prepara não só para aquela formação específica, mas a tecnologia está ingressando em todas as outras profissões. E isso a gente acredita que é muito positivo. Neste modelo, os alunos têm a possibilidade de participar de programas no contraturno escolar, também chamados aqui no Senai de clubes, que estimulam o empreendedorismo, a liderança, a fluência em inglês e atividades artístico-culturais. Quando eu descobri os clubes também, eu fiquei muito interessada, porque eu não tinha nada para fazer em casa à tarde. Daí com os clubes aqui eu posso ficar fazendo alguma coisa que vai melhorar meu futuro. O clube de inglês ele é muito importante aqui no Senai, que eles disponibilizam pra gente. É um curso muito bom, com os professores realmente muito bons. Programação é uma coisa que no futuro vai ter muito. Robótica, muito fotografia, filmagem, tudo. E o Connect, ele reforça isso, ele pensa mesmo no nosso futuro. Segundo a CNI, 8 em cada 10 postos de trabalho que serão abertos até 2020 vão precisar de profissionais com cursos técnicos ou qualificação profissional. A carência é mais forte em áreas como a robótica e a inteligência artificial.
Os estudos do Fórum Econômico Mundial são muito claros em dizer em que esta geração que está agora estudando, essa geração vai ter 5, 6 profissões ao longo da vida. Outros dados que preocupam: somente 11% dos alunos concluem algum curso técnico ou profissionalizante, 25% seguem a carreira acadêmica e o restante, 6 entre 10, para de estudar no ensino médio. Tenho técnico em informática, mas dentro da informática, eu posso seguir fotografia, eu posso seguir web design. Então, a gente tem vários caminhos, diferente de outros jovens que saem do ensino médio comum e não sabem para onde seguir. Ele chega em casa: filho, não desista. E é o que ele fala: pai, eu não vou desistir. O Senai Connect é um modelo de educação que está alinhado à proposta do novo ensino médio, formando jovens com as competências do profissional do século XXI. São todos avanços importantes que precisamos recuperar o tempo perdido e a distância que nos separa dos países mais desenvolvidos em termos de educação. Com o Senai eu quero construir e aprimorar as técnicas que eu vou poder usar na minha futura faculdade, que eu quero executar medicina. Este modelo será levado a outras unidades do Senai em Santa Catarina. O Connect é inovador, desafiador. Trabalha com os jovens a conexão entre a tecnologia e educação, por meio do estímulo e desenvolvimento das competências do ensino técnico no ensino médio. Senai Connect. Você construindo o futuro. A frase que define esse curso na minha vida é tentar novos caminhos e sempre ir além. É o curso do meu presente que vai me levar para o meu futuro. Pessoal, é isso aí. Eu acho que a gente não pode desistir, né? Está aí acontecendo um monte de coisa, a gente está num momento muito chato da nossa história, mas vale a pena a gente perceber que tem um monte de agenda muito mais importante do que disse que me disse a respeito das coisas. E aqui é uma agenda particularmente que dá gosto de todo dia trabalhar, porque o Senai é que faz essa diferença. Eu não conheço outra estrutura aqui no país que pode fazer uma diferença tão forte para a nossa sociedade. Obrigado pelo tempo de vocês, tá?